Olá pessoal, eu sou Marcelo Ferraz, responsável pelo núcleo trabalhista do Ramos Ferraz Moana, e esse é mais um RFM News. O tema de hoje, ele derivou de um questionamento de uma pergunta feita no Instagram. Se o STF passou a considerar o coronavírus como acidente de trabalho. De antemão eu já digo, não, o STF não passou a considerar o coronavírus como acidente de trabalho. Mas o que é que aconteceu, o que é que houve para se chegar a essa notícia, que inclusive foi uma notícia que foi difundida até em sites oficiais. O Senado, ele projetou uma nota com essa temática, inclusive com essa chamada. O próprio site do STF colocou uma chamada muito semelhante, na qual pontuava que o STF define que coronavírus é acidente de trabalho. Mas volto a dizer, não é isso que aconteceu, tá? Mas para a gente poder entender, então, o que é que aconteceu, a gente tem que dar uma analisada na MP 927, no seu artigo 29, que foi objeto de discussão perante o Supremo Tribunal Federal. Pois bem, o artigo 29, ele dizia que os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados doenças ocupacionais, exceto mediante comprovação de nexo causal. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, a princípio, nenhum empregado seria considerado ou teria considerado uma doença ocupacional ou que equipara acidente de trabalho pela lei previdenciária, teria considerado a doença como acidente de trabalho, salvo a comprovação direta, né, do nexo, ou seja, um médico que está em tratamento ou que trata pacientes originários de uma ala com coronavírus. Então, obviamente, a exposição desse profissional de saúde indicaria e traria sim esse nexo de causalidade. Mas vamos lá, o STF ele foi convidado a julgar esse tema e ele declarou esse tema inconstitucional. Sendo inconstitucional, ele passou a não ter mais validade dentro do nosso ordenamento. Então isso quer dizer que automaticamente o STF passou a considerar o coronavírus como acidente de trabalho? Repito, não. O que é que isso fez? O que é que disso decorreu? Na medida em que houve a suspensão desse artigo, a gente tem que dar uma volta para trás, né? Alguns passos para trás, para poder ver qual era a legislação e qual é a legislação que então a gente poderia aplicar. E a legislação é a própria lei previdenciária, que é a lei 8.213, que no seu artigo 20 já traz hipóteses de doenças ocupacionais, óbvio que de forma genérica, né? Não se falava em coronavírus nessa época, de forma genérica, o que é que se entende como a doença ocupacional, que é equiparado ao acidente de trabalho. Pois bem, lá no artigo 20, você tem uma determinação na qual entende-se como doença de trabalho, doenças do trabalho, aquelas adquiridas ou desencadeadas em função da condição especial do trabalhador, do trabalho. Então, ainda assim, na legislação hoje vigente, ela é muito clara no sentido de que precisa se comprovar o nexo de causalidade. E aí a gente ainda pode ir mais além. A gente pode ir para a linha desse mesmo artigo, parágrafo 1º, que ele pontua: não serão considerados doenças ocupacionais ou doenças decorrentes do trabalho. E aí tem uma linha D que pontua as doenças endêmicas. E aí eu peço até desculpa aos meus amigos médicos, porque para entrar um pouco nessa seara, né? As doenças endêmicas são aquelas doenças características de uma determinada região. Então, se essas mesmas doenças endêmicas, pela legislação, elas não são consideradas doenças ocupacionais, a legislação até ela é muito específica, ela diz que as doenças endêmicas adquiridas por segurado habitante de região
que nela, ou seja, que na endemia, né, se desenvolve, salvo comprovação que é resultante da exposição específica ou pela natureza do trabalho, elas não serão consideradas doenças ocupacionais. Aí a gente pode até fazer um paralelo. Se as doenças endêmicas, ou seja, que é restrita a uma região, elas não são consideradas como doenças ocupacionais, avaliem a doença pandêmica, né? Que a gente inclusive hoje não consegue nem dissociar ou associar qual é a origem dessa doença ou onde o trabalhador adquiriu essa doença. Então, independente do que o STF definiu lá ao suspender a vigência do artigo 29, permanece a legislação em vigor, na qual determina sim a necessidade de uma avaliação subjetiva para poder se analisar o trabalho específico. Você teria que analisar o fornecimento ou não de equipamento de proteção individual e equipamento de proteção coletiva. Então a questão das máscaras, a questão do álcool gel, a questão de luvas e todos os demais cuidados que a Organização Mundial de Saúde e Vigilância Sanitária apontam. E mais, ainda tem um outro fator extremamente relevante, que é o comportamento deste empregado fora do ambiente de trabalho, porque o que a gente vê, de certa forma, ou de algumas cidades, é exatamente o empregado que tem ou lhe é fornecido diversos equipamentos de proteção e que quando chega em casa não toma os devidos cuidados. Então essa é a análise que eu queria fazer, que eu queria trazer. Só para a gente arrematar, o STF ele não decidiu, tá, que a doença do coronavírus é acidente de trabalho. Ele simplesmente suspendeu um dos artigos que dizia que não era doença do trabalho. E permanece hoje em dia sim a necessidade de se apurar o nexo de causalidade. Então é o que eu queria trazer para vocês hoje, até respondendo a pergunta lá do Instagram, e certamente teremos outras oportunidades nesse nosso novo projeto. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado.